E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toin. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, Professor Toin, dá aquele joinha e clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre o material apostilado de matemática da nona semana que foi disponibilizado lá na plataforma Aprendizagem Conectada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Bom, o material é do nono ano. Os materiais anteriores vêm se tratando de, no caso de porcentagem, acréscimo, desconto. Eu particularmente pensei que este material viria se tratando de juros simples, mas infelizmente não veio. E o material de hoje é sobre números quadrados perfeitos. Quadrados, você já tem uma noção que é uma figura, né, plana que tem os seus lados de dimensões, né, iguais. Querido estudante, essa semana vamos conhecer os números quadrados perfeitos. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Observe o exemplo abaixo. Isaac Newton comprou um terreno de dimensões 12 metros de largura por 12 metros de comprimento. Quer utilizar espaço para plantar laranjas. Como calcular a área desse terreno? Podemos dizer que é um terreno retangular ou quadrado? Primeiro, vamos pensar um pouquinho. Se é 12 por 12, é um terreno 12 por 12, e tá vendo? A largura e o comprimento têm a mesma medida, caracteriza o quê? Uma figura quadrada, tá? Então, é um quadrado. Considere os conhecimentos sobre figuras geométricas planas, a noção de quadrado, retângulo e assim por diante. Bom, então nós vimos que quando tem as dimensões iguais, medidas iguais, né? O que acontece? Ele é uma figura geométrica quadrada. Imagine que você tem que calcular a área desse terreno. Então perceba que como o terreno tem forma quadrada, basta multiplicar, né, as medidas, né, dos dois lados. 12 vezes 12. 12 metros vezes 12 metros, lembrando que aqui é medida escalar, tá? 12 vezes 12 dá 144 metros quadrados. M vezes M ao quadrado, tá? Por isso que é 144 metros quadrados. Então eu consigo formar 140 quadradinhos, né? De 1 por 1 aqui, ó. Aqui nesse quadrado vai ter 144 quadradinhos de medida, né, de 1 por 1. Portanto, ao fazer essa multiplicação de números iguais, você obteve um número quadrado perfeito. Então, tudo que é elevado ao quadrado, 12 vezes 12 é o mesmo que o quê? 12 elevado ao quadrado. E 12 elevado ao quadrado é 144. Então, tudo que é ao quadrado gera um número chamado de quadrado perfeito. Agora observe a definição de quadrados perfeitos. Quadrado perfeito é qualquer número natural, tá? É natural, é um número natural. Lembra-se lá do número natural? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, são os inteiros positivos, tá? Que possa ser representado pelo quadrado de um número também natural. Então vai ser um número natural elevado também a um número natural. Para quem está habituado à linguagem mais matemática, o número natural n é dito um quadrado perfeito se e somente se existir um número natural tal que, elevado ao quadrado, né, gera esse número quadrado perfeito. Então, por exemplo, aqui, 3 ao quadrado, 9. 9 é um quadrado perfeito. 5 ao quadrado, 25. 25 é um quadrado perfeito. De maneira que os números quadrados perfeitos pertencem ao conjunto n naturais. Observe outros exemplos. 9 é um quadrado perfeito? Então, pessoal, 64 é um quadrado perfeito? Aqui, basicamente, já é, né? Pois, quem é o quadrado que dá 9? Tem algum número elevado ao quadrado que dá 9? Sim, 3 ao quadrado, 9. 64 é um quadrado perfeito? Sim, porque 8 ao quadrado dá 64. Então, 64 é um quadrado perfeito, porque existe um número natural, que nesse caso é o 8, que elevado ao quadrado dá 64. Já o número 35 não é quadrado perfeito, pois não existe nenhum número natural igual que multiplicado por ele mesmo dê 35. Na verdade, é que elevado ao quadrado dê 35. Tá? No entanto, ele não é quadrado de um número natural.
Por exemplo, nós temos aqui o número 35. O menor, o número menor, né? E o 35, que é um quadrado perfeito, é o 25. E o número maior que o 35 é o 36, que é outro quadrado perfeito. Então, 25 é um quadrado perfeito, porque 5 ao quadrado, e 36 também é um quadrado perfeito. Ó, tá? 36 também é um quadrado perfeito. Você está vendo que o número para dar 35 está entre 5 e 6. Existe um número natural entre os 5 e 6 que eu elevar ao quadrado dê 35? Não. Por isso que não é quadrado perfeito. Então, 35 não é um número quadrado perfeito. Tá? Porque o número vai estar entre 5 e 6. Então, se o número está entre 5 e 6, entre 5 e 6 existe um outro número natural? Não. Vai existir o 5,2, 5,25, mas o que acontece? Isso não são números naturais. Portanto, não há multiplicação de números de dois números iguais que obteremos, né, 35. Como saber se o número é quadrado perfeito? Bom, números pequenos, né, por exemplo, 9, 64, 81, 36, 49, são quadrados perfeitos, que a gente consegue já um raciocínio ali lógico rapidamente, né? Você consegue identificar quem é elevado ao quadrado que vai dar esse número, né, quadrado perfeito. Por exemplo, 49, 7 ao quadrado, dá 49. Então, 49 é um quadrado perfeito. Agora, quando são números altos, né? 1024, 250 mil, será que é um quadrado perfeito? Como que a gente faz para identificar? Bom, o que a gente vai usar? A decomposição, né? De fatores primos. Então, ó, para descobrirmos se um número é um quadrado perfeito ou não, primeiramente vamos compor, né, decompor, na verdade, este número em fatores primos. O que são fatores primos? Fatores primos são que se repetem na multiplicação. Números primos são aqueles que permitem apenas dois divisores exatos. Ele próprio e pelo 1. Ou seja, 2 só dá para dividir. Os divisores do 2 é 1 e 2. Os divisores de 3, 1 e 3. Os divisores de 4 é 1, 2 e 4. Ou seja, já apresentou quantos divisores? 3. Então, o número primo ele só possui dois divisores. Só dá para dividir por ele mesmo e por 1. Então, os números primos. Vou citar aqui os 4, 5 números primeiros números primos. O 2, tá? O 3, o 5, o 7, o 11, 13, o 17, o 19 e assim, 23, né? E assim sucessivamente, tá? Bom, 5, aqui ele está dando um exemplo. Ó. 2 é primo, pois tem apenas dois divisores, o 2 e o 1. 5 é primo, pois admite dois divisores, ele próprio, né? Que é o 5 e o 1. O 1 é divisor de 5 e o próprio 5 é divisor de 5. 5 dividido para 5 e 5 dá para dividir para 1. Bom, como produzir quadrados perfeitos? Basta escolher o número natural e elevar ao quadrado. Por exemplo, quem é o quadrado perfeito? Né? Vou pegar 5. Vai gerar um quadrado perfeito. 5 ao quadrado, 25. Então, 25 é um quadrado perfeito. Do número natural, 5. Por exemplo, 13. Vamos calcular o quadrado perfeito, né, do número natural 13. 13 ao quadrado, ou 13 vezes 3, dá 169. Então, 169 é o quadrado perfeito, né, do número natural 13. Bom, veja 15 ao quadrado, 225. Então, 225 é um quadrado perfeito. Agora vamos decompor os 169, 225 em fatores primos. Lembre-se esse conteúdo lá do sexto ano. Tipo calcular o MMC, tá, pessoal? Nesse caso, gente, eu, particularmente, montei alguns exemplos aqui que a gente vai estar resolvendo juntos, tá? Por exemplo, ó, como fatorar, decompor em fatores primos o número 9, verificar se ele é um quadrado perfeito. Então vamos lá, 9. O 9 dá para dividir por 2? Não, né? O 2 é divisor do 9? Não, então qual é o próximo divisor? É o 3. Dá por 3. Nesse caso, se deu por 3, 9 dividido para 3 resta quanto? 3. Agora, o 3 só dá por quanto?
por 3. 3 dividido para 3 vai dar quanto? E vai dar quanto aqui? 1. Muito bem. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 3 vezes 3. Na verdade, quantos 3 eu tenho? 2, né? Então, eu tenho 3. Eu tenho 3 elevado ao quadrado. Bom, então, 9 é um quadrado perfeito. Pois 3 elevado ao quadrado é igual a quanto? A 9. Então é um quadrado perfeito. O 64 é um quadrado perfeito? A gente já viu lá na apostila que é um quadrado perfeito. Mas como que a gente faz para decompor esse 64? Primeiro, 64 é um número par. Terminou com 4, é um número par. Então 64 é um número par. Então dá para dividir por quem? Por 2. Que vai dar quanto aqui? 32. 64 deu por 2. 32 também dá por 2, né? E vai dar quanto? 16. 16 ainda dá por 2. E vai dar quanto? 8. 8 também dá por 2. E vai dar quanto? 4. 4 dá por 2. E vai dar... Opa, por 2 aqui, né? E vai dar 2. E 2 dá por ele mesmo. 2 dá por ele mesmo. E vai dar quanto aqui? Vai dar 1. Então, a gente chegou no 1. A hora que chega no 1, parou, tá, pessoal? Tá vendo que a gente foi sempre dividindo ali por quanto? Por 2, porque todo o resultado foi dando, né, exatamente por 2. Agora, perceba o seguinte, olha aqui, quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso é o mesmo que 2 elevado a quanto? A 6, tá? Agora, é um quadrado perfeito? Sim. Por quê? Ah, professor, não tem que ser elevado ao quadrado? Bom, vamos lá. Ó, 64 é um quadrado perfeito, pois o expoente da base 2, o expoente, eu vou colocar aqui o expoente 6 da base 2, é par. Se é par, logo 64 é um quadrado perfeito, tá? Logo é um quadrado perfeito. Bom, você também pode fazer o seguinte, ó, ou seja, você pode analisar apenas o expoente, se tiver par é um quadrado perfeito, já está resolvido, tá? Mas você pode também fazer o seguinte, ó, ir juntando aqui, pessoal, ó, em 2 em 2. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2, 2. Então, eu vou ter 2 elevado a 2. Opa. Eu vou ter, vou fazer aqui embaixo. Eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Tá vendo? Ó? Eu tenho 2 elevado a 2. Aqui, ó, esses dois aqui, ó, vai dar 2 elevado a 2. E aqui também eu vou ter de novo 2 elevado a 2. Então eu vou ter 3 bases, né? 2 elevado a 2. Aqui. Isso é igual o mesmo que 2 elevado a quanto? A 6. Ó. Se eu somar os expoentes, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, né? Tá vendo? Vai dar 6, tá? Bom, agora, o que você faz? Tá vendo que o expoente de todas as bases, né? Desse produto aqui, das bases, é 2.
Então, o que você pode fazer? Colocar entre parênteses 2 vezes 2 vezes 2 e colocar o expoente 2 lá fora. Agora, se você multiplicar, ó, 2 vezes 2 vezes 2, vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vai dar 8 elevado a 2. E 8 elevado a 2 é o mesmo que quanto? 64. Tá vendo que sempre para você identificar se o quadrado é perfeito, você sempre deixa o expoente, se for possível, sempre 2. Tá? Sempre você deixa o expoente 2, que é o quadrado. Tá vendo que ficou tudo par? Então é um quadrado perfeito. Mas se o exercício só pedir o seguinte, é um quadrado perfeito? Basta analisar o expoente. O expoente 6 da base 2 é par. Logo, 64 é um quadrado perfeito. Se fosse ímpar, aí não é. Vamos lá? Por exemplo, 72. 72 é um número par. Dá para dividir por 2. Nesse caso, 72 dividido para 2, nós vamos obter quanto? 36. 36 é um número par, também dá por 2. Nós vamos obter quanto? 18. 18 também é um número par, dá por 2. Nós vamos obter quanto? 9. 9 já é um número ímpar, e nesse caso ele dá para dividir por quanto? Por 3, né? Por 2 já não dá. Então o 9 está na tabuada do 3, então a gente vai dividir por 3. 9 dividido para 3 dá 3, e 3 dividido para 3, sabemos que vai dar quanto aqui? Vai dar 1. Pronto. Agora você vai fazer o seguinte. Tá vendo que eu tenho 1, 2, eu tenho 3, 2. Então eu vou ter aqui 2 elevado a quanto? A 3 vezes 3 elevado ao quadrado. Bom, agora, 72 é um quadrado perfeito? A pergunta é, 72 é um quadrado perfeito? 72 não é um quadrado perfeito. Primeira justificativa, por que ele não é um quadrado perfeito? Pois o expoente é 3 e 2 das bases 2 e 3, na verdade, né? Pois o expoente 3 e 2, na verdade, vamos fazer o seguinte, ó, pois o expoente 3 da base 2, expoente 3 da base 2, não é um número, par, tá? Por quê? 3, né, não é um número par, tá vendo? Ó, aqui ficou um expoente 3. Automaticamente, quando já fica um expoente ímpar, tá? Não é um quadrado perfeito. Pronto, já é uma justificativa plausível, tá? Não é já é uma justificativa plausível. Então, já está resolvido esse problema, tá? Pois o expoente 3 da base 2, né? Não é um número par. Ou seja, é um número ímpar. Então, se já tiver aqui alguma base elevada a um número ímpar, já não é um quadrado perfeito. 144. Vamos lá, 144. 144 é um número par. Vai dar quanto? Número par sempre dá para dividir por 2. Dividindo 144 por 2, nós vamos obter quanto? 72. 72 de novo dá por 2. 72 dividido para 2 vai dar quanto? 36. 36 de novo dá por 2. 36 dividido por 2 dá quanto? 18. 18 dá por quanto? Dá por 2 também, né? 18 dividido para 2 dá quanto? Dá 9. Agora 9 não dá por 2. Dá para dividir por 3. 9 dividido para 3 dá 3. E 3 só dá por quem mesmo, pessoal? Por 3. E vai dar quanto? E vai dar 1. Bom, vamos lá.
Tá vendo aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter aqui 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Vezes quanto? 3 elevado a 2. Agora, pessoal, o 144 é um quadrado perfeito? 144 é um quadrado perfeito. Qual é a justificativa? Ó, pois os expoentes, né? Vou até colocar entre parênteses aqui, ó, 4 e 2. Tá vendo? Ó? Pois os expoentes 4 e 2 das bases. Vou até colocar entre parênteses de novo, tá, pessoal? A base é 2 e 3. São números pares. Tá? A justificativa é essa. É um quadrado perfeito, né? Pois o expoente 4 e 2 das bases 2 e 3, a base é 2, a outra base é 3, são números pares. Se são números pares, tá? O que ocorre aqui? É um quadrado perfeito. Você pode também, a justificativa, quando é um quadrado perfeito, escrever assim também. Ou seja, pode escrever assim, ó, ou seja. Vamos melhorar um pouquinho aqui, ó. 2 elevado, tá vendo aqui que eu tenho 2, eu tenho 4, 2. Vamos fazer em 2 em 2, ó. Esses 2 vai ser 2 ao quadrado, esse 2, 2 vai ser 2 ao quadrado, e assim deixando tudo ao quadrado. Então eu vou ter 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, e vezes 3 ao quadrado. Agora, lembrando que todo o expoente aqui desses fatores, né, dessas potências, o que acontece? São 2. Então, você pode colocar entre parênteses 2 vezes 2 vezes 3 e elevar tudo isso a 2. É uma propriedade da potenciação vista já, né, nas aulas anteriores. Agora, multiplicando tudo que está aqui dentro, né, entre parênteses, né, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar 12 elevado a 2. E quanto que é, ó, 12 elevado a 2? Quanto que é 12 elevado a 2? Quanto que é? 144. Bom, pessoal? Ah, professor, mas só essa primeira justificativa já serve? Já, tá? Não está errado. Para saber se é um quadrado perfeito, basta decompor, né, em fatores primo, número, e verificar os expoentes. Se ficou par, é um quadrado perfeito, ponto final, acabou. 169. 169. 169 dá por 2? Está na tabuada do 2? Não, porque é um número que não é um número par. Na tabuada do 3, como eu sei se esse número está na tabuada do 3? Você soma. Ó, 1 mais 6, 7. 7 mais 9 vai dar quanto? 16. Tem 16 na tabuada do 3? Então não dá por 3. Dá por 5? Não. Terminou com o final 5? Esse número tem final 5? Não tem, então já não dá por 5. Cai fora. Pula para o próximo. 7. 7. 69 está na tabuada. O 169 está na tabuada do 7? Também não. E quem é o próximo número? É primo. 13, né? Só dá por 13. 169 dividido para 13 é o próprio 13, tá? E vai dar quanto? 13. E 13 dividido para 13 dá quanto? 1. Bom, agora, tá vendo que eu só tenho ali 13 elevado ao quadrado. Aqui ficou fácil, né? 169 é um quadrado perfeito? Sim, né? 169 é um quadrado perfeito, pois o expoente o expoente, né? É par, e tá ao quadrado. Se tá ao quadrado já é, se tá ao quadrado já é um quadrado perfeito. Então já tá ao quadrado. Então eu tenho um número natural elevado a um quadrado. Então já é um quadrado perfeito, né? Expoente é par. Tá? Ou
você pode dizer que eu tenho o número ao quadrado. Pronto, é um quadrado perfeito. 225. 225, ó, tem que verificar se ele vai dar por 3 ou por 5. Às vezes, quando tem final 5, você às vezes dá para dividir por 3 e por 5. Vamos ver se dá para dividir por 3. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 está na tabuada do 3? Yes, sim. Então, dá para dividir por 3. Agora, quanto que é 225 dividido, dividido por 3? 225 dividido para 3. Quanto que vai dar? 75, né? 75. 75. Agora você vai ver o seguinte. 7 com mais 5 dá quanto? Será que dá por 3? De novo? Vamos verificar. 7 mais 5 vai dar 12. 12 está na tabuada do 3. Então, de novo, dá para dividir por 3. Então, 75 dividido por 3 vai dar quanto? 25. Agora, 25, gente, só dá por quanto? Por 5, tá? 2 mais 5, 7. 7 não está na tabuada do 3, então a gente já pula por 5. 5 vai dar 25 dividido para 5 dá 5. E 5 dá por 5. E vai dar quanto aqui no final? Vai dar 1. Muito bem. Organizando, então nós temos aqui 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Bom, é um quadrado perfeito, vocês já perceberam, né, aí, porque que é um quadrado perfeito, tá? Ó, 225 é um quadrado perfeito, pois os expoentes das bases são o quê? São números pares, tá? Ou seja, vamos ver quem é o quadrado que dá 225. Ou seja, quem é o quadrado que dá 225? Vamos lá? Primeiro, entre parênteses, vamos colocar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tá tudo ao quadrado, certo? Tudo ao quadrado. Então, se tá tudo ao quadrado, pessoal, você vai deixar entre parênteses, pela propriedade da potenciação, né? Você vai deixar entre parênteses 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Ó, tá tudo já ao quadrado, né? Agora, multiplicando ali, ó, 3 vezes 5, 15. 15 ao quadrado é igual a quanto? 225. Bom, quem é o quadrado, tá? Que dá 225? É o 15, tá? Então, o quadrado perfeito 225 por exemplo, assim, eu tenho um quadrado, né? Perfeito de 225 de área. Quanto que mede cada lado aqui, ó? 15. Bom, 75 é um quadrado perfeito? Vamos lá, 75 é um quadrado perfeito? Primeiro, nós já vimos aqui a decomposição de 75, é daqui para baixo. Então, eu sei que vai dar por 3, que vai dar 25, que vai dar 25, que vai dar por 3. Desculpa, vai dar por 3 não, vai dar por 5, né? Que vai dar 5 e 5 dá por 5, que vai dar quanto aqui? Que vai dar... Bom, agora eu tenho 3 e eu tenho 5 ao quadrado. Então eu tenho 3, 5 ao quadrado. Bom, ó, o que tem em cima aqui do 3? A gente sabe, mas não aparece, que é o número 1, tá? Em cima do 3, o expoente do 3 é o número 1. Então, 75, aqui nesse caso, ó, não é um quadrado perfeito. Não é um quadrado perfeito.
E a justificativa é essa. Pois, né, o expoente da base 3 é 1. Que o expoente, né, da base 3 é 1, na verdade, que é um número o quê? Um número ímpar, né? Número ímpar. Ímpar. Bom, pois o expoente da base 3 é 1, que é um número ímpar. Pronto, essa é a justificativa. 784 é um número, é um quadrado perfeito? Vamos lá, 784. Primeiro, 784, ele é um número par. Então, ele já dá para a gente começar dividindo por quanto? Por 2. Então, 784 dividido por 2. 392. Tá? Então, vai dar 392. É um número, de novo, par. Então, dá para a gente continuar dividindo ele por quanto? Dividindo por 2. E vai dar quanto? 196. 196, de novo, né, é um número par que dá para dividir por 2. Então, 196 dividido para 2, nós vamos obter quanto? 98. 98 é... 98 é um número par de novo, que dá para dividir por 2. Agora, 98 dividido para 2, nós vamos obter quanto? 49. 49. Agora, o 49 não dá por 2. O 49 está na tabuada do 3? Não, porque 4 mais 9 vai dar 13. 13 não está na tabuada, não está na tabuada do 3. Não dá por 5, então só dá por quem? Por 7. 7, né? Então, 49 dá por 7, que dá 7. 49 dividido para 7 dá 7. 7 dá por 7, que vai dar quanto aqui? Vai dar 1. Agora, organizando, né? Nós temos aqui, ó, 2, 1, 2, 3, 4, 2. Então, eu tenho 2 elevado a 4 vezes 7 elevado ao quadrado. Bom, primeira justificativa, a gente já sabe, né? É um quadrado perfeito. É um quadrado perfeito. Pois os todos, né? Tem que ser todos, né? Expoentes, né? Pois os expoentes das bases são todos pares. Acabou. Ponto. Essa é uma justificativa plausível, tá? Agora, quem ao quadrado que dá 784? Aí, para chegar no quem ao quadrado que dá 784, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, tá vendo? 2 elevado a 4 vezes 7 elevado ao quadrado. Então, a gente vai... Tá vendo esse 2 elevado a 4? A gente vai escrever de uma outra forma. A gente vai pegar em 2, ó. 2 ao quadrado e aqui 2 ao quadrado, tá? Então, a gente vai colocar primeiro 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Tá vendo? Ficou tudo elevado ao quadrado. Agora, o que, que a gente faz? A propriedade da potenciação. Entre parênteses, você vai deixar 2 vezes 2 vezes 7 e elevado ao 2. Tá? Ficou tudo aqui, ó. O expoente das bases é tudo 2. Então, a gente consegue colocar entre parênteses 2 vezes 2 vezes 7. Então, 2 vezes 2 vezes 7, nós temos aqui que vai dar quanto? 28. 28 ao quadrado
Então, quem ao quadrado que dá 784? Quem ao quadrado? 28 ao quadrado vai dar 784. E é um quadrado perfeito. Fácil, né, pessoal? Entendeu? Esse processo aqui, professor, precisa sempre fazer? Não, se o exercício pedir, se é, só para você identificar, se é um quadrado perfeito, você só decompõe e analisa os expoentes. Se tiver um expoente ímpar, já acabou. Não é um quadrado perfeito, tá? Agora, se tiver pares, e aí se ele pedir quem que é o quadrado que vai gerar o quadrado perfeito, né? Quem é o quadrado que gera um quadrado perfeito, você vai ter que fazer esse formato aqui, tá? Para saber quem é o quadrado que dá 784, 28. Bom? Bom, agora voltando para a apostila, temos aqui, tá? Ele explicou no mesmo formato, pode analisar aí, tá, pessoal? Eu passei bem mais exemplos, só para você ter uma noçãozinha, tá? Um compreendimento a mais sobre fatoração, decomposição de fatores primos, tá? Representação geométrica de um número quadrado perfeito. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 6 linhas e cada linha tem 6 quadradinhos. Então, ó, por isso que formou um quadrado. 6 por 6 forma um quadrado. Perfeito. Com quantos quadradinhos aqui eu tenho? 36. Então, com 36 quadradinhos, eu consigo formar um quadrado perfeito de 6 lados. Por exemplo, 49 quadradinhos, eu conseguiria formar um quadrado perfeito? Sim. 7 para cada lado. 7 vezes 7 dá 49 quadradinhos. Tá? E aí, veja que, está dando outro exemplo, veja que com 8 quadradinhos não é possível formar um quadrado, né? Na verdade, um quadrado perfeito, tá? Por quê? Quem é o quadrado que dá 8? Ah, 2 vezes 4, professor, é 8. Não, mas quadrado tem que ter todas as medidas, né? Dos lados iguais, tá? As duas medidas ali, largura e comprimento, iguais. Então, 8 não é um quadrado perfeito. Bom, pessoal, agora você tem aí, para você determinar, né, os quadrados perfeitos entre 200 e 300. Quem são os quadrados perfeitos que estão entre 200 e 300, tá? Aí você vai verificar aqui, ó, 225, 360, esses números aqui, verificar se são quadrados perfeitos, igual fiz anteriormente ali no rascunho, os exemplos. E aí você vai estar analisando aqui, tá? Criando probleminhas. Beleza, pessoal? Boa resolução de exercício aí para vocês, tá? Bom, pessoal, chegamos ao fim desta aula. Espero ter solucionado, né, a maioria das dúvidas de vocês em relação a este conteúdo. Então, fiquem todos com Deus, uma boa resolução de exercício e até a próxima. Fui! Tchau!